nessa questão do externo, né? Dessa necessidade, dessa aprovação pelo externo, aí também tem um grito de uma dor, né? Que é um vazio de não conseguir conectar-se com a própria essência e precisar dessa validação do outro. Isso também tem aí uma dor que está querendo se apresentar, mas como a gente está tão voltado, ligado para o externo, a gente não consegue se conectar com isso. E não conseguimos resolver. A vida fica vazia, a gente vai tendo esse sentimento de frustração de não realização, porque a gente, na expectativa de agradar o outro, a gente não vai conseguir agradar o outro, a gente acaba também não se agradando e fica nesse lugar, nesse looping, né? De vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não agrada nem a si mesmo. Então, quando nós estamos fazendo mais para o externo do que para o interno, vai entrando nesses padrões que a gente está chamando hoje muito aí, de depressão, né, dessa ansiedade, porque a gente não consegue ver uma sustentabilidade naquilo que a gente está fazendo. Porque se não é para nos nutrir, a gente não tem a própria nutrição, como é que a gente vai expandir aquilo que a gente precisa? Então, vamos entrando aí nessas enfermidades que está sempre sendo muito comuns, né, rotineiras, infelizmente, que são essas dores aí que vem do emocional, né? Nessa busca de querer agradar o todo tempo, e nós não temos esse poder, essa força de agradar a todos ao mesmo tempo. E todo momento que a gente está dizendo só sim, sim, sim para o outro, é o momento que a gente está dizendo não para a gente mesmo, né? Não que a gente tem que dizer não, não para todo mundo, todo tempo, sem nenhum tipo de necessidade, não é isso. Mas é a questão mesmo de ter esse ancoramento das nossas próprias vontades e ponderar. Não dizer sim somente para o agradar o externo e falando não para si mesmo, né? Porque aí causa muita dor. A questão do pertencimento, né? Agora, se começam a falar um pouco mais deste respeito consigo mesmo, acredito que as pessoas começam a refletir se faz ou não sentido. O que é o sentido? Vem do sentir. Eu sinto que eu tenho que fazer isso mesmo? E se eu não sinto que eu tenho que fazer isso, o que eu poderia fazer de diferente? É a questão de não ter essa dor de querer se pertencer o tempo inteiro, aonde não nos cabe. Se eu for calçar um sapatinho de uma criança, vai ficar apertado. Então não me serve. Se não me serve, eu preciso de entender que existe ali uma possibilidade de fazer algo diferente, algo novo. Mas fazer algo novo, fazer algo diferente, demanda também um movimento. Demanda, às vezes, um foco, demanda uma determinação. Será o que eu estou fazendo hoje verdadeiramente é o que eu sinto? É da minha essência? Ou eu estou fazendo isso por outro motivo, para agradar o externo simplesmente? Né? Será que essa vontade ela é minha, ela é genuína? Porque quando a vontade é genuína e nós apostamos naquilo que queremos, os caminhos vão se abrindo. E aí parece que a coisa vai acontecendo uma magia tão precisa que as coisas vão acontecendo justamente no momento que precisa de acontecer. Mas entendendo que este fator não vai facilitar a sua vida, porque os contratempos acontecem, a questão ali dos imprevistos acontecem. Daí eu tenho mesmo a vontade, persistência para conquistar o que eu desejo, ou eu simplesmente no primeiro obstáculo que eu tiver, eu vou virar as costas e vou desistir? Porque se eu desistir foi a primeira saída, não se culpe, porque talvez não era verdadeiramente o que você gostaria de fazer. Aí já é uma resposta que você estava talvez motivado por o seu entorno. Não era uma coisa do seu sentir. Porque quando é do sentir, ele vem muito forte. E quando nós vamos negligenciando isso, a vida vai ficando sem graça, vai perdendo a cor. Quando nós ingressamos nesse mundo, nesse universo terapêutico, se dá essa permissão de experienciar. Porque você vai entender naquele momento, poxa, eu fiz essa técnica, eu achei que foi muito legal, a pessoa saiu bacana, eu também saí bacana. E tem pessoas que vão sim entrar, vão estudar terapias, mas mais à frente vai entender que foi só um processo da trajetória. Que aquilo que ela fez era para ganhar consciência para fazer uma outra coisa. E tá tudo certo também, né? Mas essa certeza a gente vai ter no momento que a gente consegue vivenciar, experienciar. E daí se observar. Ser terapeuta primeiramente de nós mesmos. Se eu fiz algo que eu não fiquei legal, o que aquilo está querendo me dizer? Porque assim foi que eu cheguei a descobrir que eu já era terapeuta, só que eu não recebia. Desde sempre fazendo essas intermediações, mas não recebia. Então, tive também que quebrar alguns padrões, algumas crenças que estão no inconsciente coletivo,
Como, por exemplo, dai de graça o que recebeis de graça, né? Porque quando nós estamos no atendimento terapêutico, nós vamos desenvolvendo ali uns dons que são da nossa mediunidade, que são a manifestação do nosso espírito. E cobrar para isso, muitas das vezes, era um motivo de dor. Pelo menos para mim foi por muito tempo um motivo de dor. Porque eu estava presa a um conceito que vem mais da religiosidade do que verdadeiramente de trabalho. Quando nós começamos a entender que, mesmo que seja um trabalho que está ali intermediando esse bem-estar, essa questão de trabalhar também a espiritualidade, mas nós precisamos de sentar e estudar. Nós precisamos de estar ali pagando a internet para poder atender uma pessoa que estou atendendo que mora nos Estados Unidos. Então, quando eu for pagar a internet, um abraço não vai pagar. Ou seja, se eu não conseguir monetizar o que eu estou fazendo, eu não consigo também colocar o meu serviço, porque eu vou ter que fazer uma terapia meia boca, porque eu vou ter que fazer outra coisa para pagar as minhas contas. Então, o processo de entender se eu estou no caminho certo, como eu vou me validar como terapeuta, joga no seu sentir. Se sentiu que está bom, que está ok, e não me vejo fazendo outra coisa, você encontrou esse tão sonhado propósito de vida que as pessoas acreditam que está fora, mas que na verdade está dentro. Quanto mais conectado com a nossa essência estamos, mais manifestando o nosso propósito de vida estaremos também. Mas a gente fica buscando uma coisa externa, uma coisa grande, que vai vir os anjos, os santos, os arcanjos, tocar sinos, né? E fazer o festejo que encontrou o propósito de vida. E não é assim. Então tem muita gente correndo atrás do próprio rabinho. Porque está pensando que vai encontrar fora e não se dá o tempo de refletir, respirar, para olhar-se adentro. Aí o que termina fazendo? O que está todo mundo fazendo? Seguindo a massa. Será que eu estou fazendo o que eu vim para fazer mesmo? É normal que tenhamos esses tipos de questionamentos. Ele é muito normal e natural diante ao novo. A gente fica, será que é isso mesmo? Será que é assim? Será que não é? Aí a resposta é, olhe para o seu sentir. Veja como você está. Mais do que você perceber o fluxo financeiro inicialmente, porque no começo as coisas precisam de uma engrenagem, são coisas funcionais. Preciso estar vindo aqui, eu preciso fazer vídeo, eu preciso ter uma rede, eu preciso ter isso. Então a gente vai muito nas necessidades. Mas o mais importante é como eu me sinto após este momento do movimento. E a questão dos atendimentos é justamente isso. Não tenho dúvida hoje se eu sou ou não terapeuta. Por quê? No momento que eu finalizo uma sessão, eu falo, nossa, que legal. Que bacana essa virada de chave que aconteceu. Nossa, que legal que essa pessoa ela estava ali doente, conseguiu levantar da cama e fazer um movimento. A resposta ela vai vir sempre mediante a sua permissão de experienciar aquela vivência, né? E aí eu sei que eu não estou fazendo agora algo por causa do externo, e sim alguma coisa que me nutre, que me deixa feliz. E para conseguir realizarmos as nossas vontades, nós vamos ter que adequar e fazer algumas coisas que não vão estar sempre de acordo com as nossas vontades naquele momento. Mas se vem do meu sentir aquele desejo de fazer o movimento, eu vou conseguir olhar para aquilo e transmutar e fazer o que precisa de ser feito. Porque senão a gente cai num padrão de criança pirracenta, né? De achar que nós vamos fazer só o que a gente quer, do jeito que a gente quer, não o que a gente quer, porque eu tenho que fazer só o que é minha vontade. Aí a coisa não concretiza, não tem materialização. Cai só no campo da reclamação. Aí a gente vai postergando, procrastinando e nada vai realizando, nada vai acontecendo. Porque a gente fica ali na questão de achar que vamos fazer todo o tempo só o que a gente quer. E na verdade não vai ser assim. Se o meu desejo é ser terapeuta, eu me banco. Então o que eu preciso para ser terapeuta? As pessoas que ainda não ingressaram nesse caminho, o que precisa? Estudar terapia. Ver qual que se identifica. Então fazer esse planejamento para a realização das nossas vontades inclui, inclusive, fazer coisas que não são das nossas vontades. Porque senão não tem a concretização. Seria muito fácil. Ah, eu quero ser terapeuta e tá, as pessoas vão chegar aqui por telepatia. Se ela não coloca ali o seu rostinho para dizer, olha, eu sou terapeuta. Então pode ser que a vontade dela nem seja essa, de estar aí se divulgando dessa forma. Mas se ela quer servir e quer ser terapeuta, ela vai precisar se adequar àquele universo para conquistar o que ela deseja. Agora, se não for da vontade dela mesmo, isso vai ser uma justificativa para ela. Olha, não vou ser terapeuta não, porque para ser terapeuta eu tenho que fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Não... Ou seja,
Nós precisamos, se quer verdadeiramente, se bem do nosso sentir, buscar estratégias que nos façam chegar próximo daquilo que nós desejamos. Essa é a nossa vontade verdadeira, porque senão o restante torna uma justificativa para o outro. É um tema muito simples e muito complexo, porque olhar para as nossas vontades é simples, mas assumir verdadeiramente para fazer o que precisa de ser feito é complexo. Porque às vezes nós estamos ali no comodismo e o vitimismo acaba atuando inconscientemente. Ah, mas eu queria tanto fazer isso, mas eu não tenho isso. Ah, eu queria tanto fazer aquilo, mas eu não tenho aquilo outro. Aí começa só a vibrar no que falta e esquece de olhar para aquilo que tem verdadeiramente. E se eu estou vibrando na falta, eu vou continuar manifestando a falta. Independente do que seja, é a minha vontade e eu vou fazer acontecer, seja como for. E muitas das vezes nós entendemos, mas a coisa dá uma bugada, a gente não consegue resolver. Não conseguiu resolver? Pede ajuda. Independente de qual ajuda for, faça o movimento. Faça o movimento, porque tem coisas que nós conseguimos resolver sozinhos. Tem coisas que a gente não dá conta, porque dói. E não existe dor grande, dor pequena, dor é dor. E se me dói, eu vou postergar e não querer olhar. Agora, se eu tenho alguém que eu posso segurar na mão e falar, vamos junto, que isso aqui vai dar bom, eu já passei por esse caminho, eu conheço, fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Não quer dizer que não vá doer, mas você tem ali uma sustentação para passar por essa transição. Porque é ela que vai te ajudar a abrir a porta que você tanto deseja. Então, prestar bastante atenção nesse movimento, nessa sua observação em relação. Essa minha vontade é minha mesma? Ou não? Isso é uma pergunta que você consegue responder. E daí você já tem um direcionamento para o seu próximo passo.